do dia, o deputado federal Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, denunciou nesta terça-feira um suposto esquema que envolve ONGs, funcionários públicos e acadêmicos. Vamos ao vídeo. Nós poderíamos fazer aqui uma lista de 20, 30, 40 figuras públicas, umas mais conhecidas, outras nem tanto, que se revezam em posições que são, ora, em cargos públicos, seja ministro, secretário de Estado, secretários municipais, ora, em entidades do terceiro setor, ONGs, portanto, e ora, na academia, e mais recentemente, no setor privado. Antigamente havia uma menor intersecção com o setor privado. Talvez de 10 anos para cá, essa intersecção tenha aumentado. Por que esse dado é importante, senador Zequinha? Porque aqueles que, num dado momento, estavam na academia produzindo textos sob encomenda ou com fito pré-determinado para atingir um determinado objetivo, vão para o governo de determinado estado ou governo federal. Aqueles que estavam no governo federal migram para as ONGs. E os que estavam nas ONGs vêm para a academia ou voltam para a academia. E essa ciranda dos mesmos nomes se retroalimenta a todo momento. E por que isso é de fundamental importância? Porque um legitima o outro. Um dá dinheiro para o outro. Um cava oportunidade para o outro atuar. E assim a coisa vai levando. Isso é de facílima identificação. Eu vou dar um exemplo concreto e presente. Nos 4 anos em que eu fui, nos 2 anos e meio que eu fui ministro, nos 4 anos do governo Bolsonaro, uma das entidades do terceiro setor, uma das ONGs do terceiro setor, que mais financiou, inclusive jornalistas, a participarem de seminários internacionais, cobertura de COP, cobertura de determinado evento, ou seja, financiaram esse movimento todo, foi uma entidade chamada ICS, Instituto Clima e Sociedade. Quem era a grande articuladora e financiadora do ICS? Uma senhora que hoje está no Ministério da Marina, chamado Ana Toni. Vários integrantes do Ministério do Meio Ambiente em gestões passadas, na nossa não, mas em gestões passadas, voltaram para a academia. Cito um exemplo. Pesquisador da Universidade Federal de Viçosa, que indevidamente pegou dados do Ministério da Agricultura relativos ao manifesto de transporte, a GTA, a Guia de Transporte Animal, dados de desmatamento. Esses dados da GTA, é bom deixar claro, são dados sigilosos do Ministério da Agricultura. Quem vende, quem transporta, de onde vai, para onde vem e assim vai. Cruzou esses dados e divulgou no público internacional para atacar a pecuária brasileira, um dos pilares da nossa economia. Usando o argumento em consonância com dados de desmatamento, para dizer, veja como a pecuária brasileira é um dos principais motores de propulsão do desmatamento. E não por coincidência, a ex-ministra de Meio Ambiente, Isabela Teixeira, não sei se ainda era a responsável na ONU pela campanha mundial de redução do consumo de carne. Quer dizer, veja como as coisas se entrelaçam. Acabamos de assistir o vídeo aí. Adriles Jorge, passo para você o comentário. Olha, o que o ministro falou, o que o ex-ministro e deputado federal falou, é uma verdade de um tipo de organograma de conluio sócio internacional, nacional, entre jornalistas militantes, entre ativistas de ONG que depois se transformam em elementos de governo que solapam a verdade dos fatos e criam aquilo que a gente chama de narrativa. O ex-ministro está dizendo de uma demonização, né, de uma pseudo-demonização, da falsa demonização da agropecuária, mas tem outras frentes. Por exemplo, o cara que vai lá, ele é ativista da ONG, ele é informante da Reuters, informante de uma grande empresa de comunicação aqui no Brasil ou fora do Brasil. Ele transmite aquela informação errônea. Por exemplo, há um desmatamento gigantesco, uma coisa simples, na Amazônia, coisa que não existe. Existe desmatamento realmente anual, progressivo, existe regeneração e existe 95% de mata nativa preservada. Só que essa informação é distorcida, ela é falseada, como se houvesse um desmatamento gigantesco, ela é colocada pelos jornais brasileiros, que se comunicam com jornais internacionais, que se comunicam com influenciadores, artistas, atores internacionais, e cria-se essa falsa noção, essa inverdade de que, eventualmente, o Brasil está desmatando a Amazônia. E isso você pode colocar em várias frentes. A população indígena não quer usufruir dos bens materiais e da vida ocidental. Mentira! 90% da população indígena quer exatamente ter uma vida melhor, quer cobertor, quer ar-condicionado, quer uma casa, não quer viver numa oca a vida inteira, plantar taioba a vida inteira, quer mexer com garimpo, auferir os lucros do solo da Amazônia, que é o solo mais rico do mundo, em detrimento do fato de ter exatamente a população mais pobre do Brasil. Ou seja, uma série de contradições, de narrativas falaciosas que constroem uma mentira que é reverberada pelo mundo. A questão do aquecimento global, da mesma forma.
Todas as vezes que alguém fala de aquecimento global, eu gostaria de dizer, assista um filme chamado An Inconvenient Truth, uma verdade inconveniente de Al Gore, que falava de todas as previsões cataclísmicas daqui 20 anos atrás, né? Nenhuma delas se consolidou. Nenhuma delas se provou verdade. Aí vem lá o ambientalista da ONG e fala que estão desmatando, que está contribuindo para o desmatamento contribui para o aquecimento global, e essa narrativa falaciosa chega. Esses ativistas das ONGs ou fazem parte do governo, chegam ao governo de esquerda, a governos de esquerda, chegam a informante de jornal, chegam, como o ministro bem disse, as universidades, essas universidades assimilam essas falsas pesquisas desses ativistas de ONG e se cria, olha só, uma espécie de monopólio, o império de uma pseudo-verdade, uma mentira absoluta que é disseminada no Brasil e no mundo. E aí, como você é bombardeado por essa mentira, como poucas são as pessoas que vão lá, investigam, poucas as pessoas que realmente fazem ciência de verdade, e ciência de verdade se coloca como contradita, como contradição, como tese, antítese, síntese, como teste ao longo do tempo, essas falsas verdades se criam como narrativas absolutas, incontestáveis, e que se fazem leis para proteger essas falsas verdades. Ou seja, o ministro foi extremamente feliz em lançar exatamente essa reportagem, praticamente, que ele fala de viva voz, dessa construção, dessa narrativa falaciosa de desmatamento, de aquecimento global, da população indígena que é assolapada, de demonização da agropecuária. É tudo assim. Quando você tem ideologia no meio de ONG, quando você tem ideologia no meio de universidades, quando você tem ideologia no meio jornalístico e quando você tem ideologia no meio executivo de uma nação, você constrói exatamente um arcabouço de ligação demoníaca em que uma narrativa falaciosa, uma narrativa mentirosa, vai se ligando à outra até construir uma mentira absoluta que é, volto a dizer, disseminada no Brasil e no mundo. Obrigado, Adriles. Obrigado, Adriles. Obrigado, Adriles. Eu quero fazer um pedido aí, gente. Mais de 1.100 pessoas. Mas chegaremos lá. Isso aí é Deus falando. Pode ter certeza. Daqui uns dias vocês vão falar. O Adriles vai falando assim, você falou, eu falei. Tá vendo? Ó, mais de 1.100 pessoas nos assistindo. 786 likes no positivinho. Antes de passar para o Paulo Cogos comentar, quero pedir pro Adriles, pedir pro povo o like. Vai, Adriles. Senta o dedo. Eu acho que a gente tem que sentar o dedo, a gente tem que se inscrever no Bradock, a gente tem que ativar as notificações, colocar lá a ativação do Badalo, o Badalo do Paulo Melo, o Badalo do Andrei Blanco, o Badalo do Anselmo, o grande Badalo, jovial, novo do Paulo Cogos. Se você tem amor à nação, amor à liberdade de expressão nesse país solapado por uma ditatoga, você senta o badalo do Cogos, senta o dedo no badalo do Cogos, do Anselmo, no meu, do Andrei, do Paulo e de todo o Bradock, que é uma ilha de liberdade absoluta aqui no Brasil. Senta o dedo no badalo do Cogos e todos nós aqui. Isso aí. Ô, Anselmo, é importante, brincadeiras à parte, é importante o pessoal que está nos assistindo entender como isso reverbera no canal, como o algoritmo entende que esse gesto tão singelo de ali clicar naquele joinha, isso faz com que o YouTube entenda que esse vídeo é um vídeo relevante, que as pessoas estão gostando e sugira esse vídeo para as pessoas que estão navegando aqui pela plataforma perdidos, procurando a luz. Então, é uma forma de levar a luz para essas pessoas, para que elas fiquem bem informadas com esse time maravilhoso aqui de comentaristas que compõem essas bancadas todos os dias e para que nós possamos mostrar um pouco de luz para essa galera que está navegando aqui nessa plataforma de escuridão. Então, é muito importante que você deixe o like, que você comente aqui também no chat, pois todas essas atitudes e também que você compartilhe, o YouTube reconhece que o vídeo é relevante e entrega esse vídeo, sugere esse vídeo para o maior número de pessoas e assim o canal não para de crescer e esse serviço importantíssimo que o Bradock presta, aos poucos vai conquistar todo o Brasil. E lembrando, Andrei, aproveitar e vou falar, um programa igual ao Bradock Show pode ter parecido, mas igual não tem, que aqui nós trazemos os melhores comentaristas. Hoje o Andrei de volta com a gente muito feliz com a volta dele. O Cogos, que agora faz parte do time Bradock Show.
o Paulo Melo, que sempre vem participando com a gente, o Adrilles Jorge também. E aqui é um programa, pessoal, que nós levamos a verdade, passa por todo mundo, vê as notícias, tem notícias que são mentiras, viu? Vou falar pra você, eu já caí nessa. Mas o Manuel Carlos, o André Quito, eles estudam, eles vão a fundo para trazer a verdade. Então eu peço a ajuda de vocês, como o Andrei falou, o Adrilles, para nos ajudar a cada dia crescer mais, tá bom, gente? Com muita humildade, muita sinceridade, muito carinho e amor é só do lado de lá, né? Porque aqui o sistema é bruto. Vai lá, Paulo Cogos, é contigo agora. Pois é. Eu sugiro que as pessoas leiam um autor chamado Daniel McAdams. Ele é o diretor executivo do Ron Paul Institute for Peace and Prosperity, o Instituto Ron Paul de Paz e Prosperidade. Ele tem artigos brilhantes, e um dos mais brilhantes que ele já escreveu é sobre as guerras humanitárias. Os Estados Unidos usa a desculpa humanitária, a OTAN em geral, para invadir outros países. Isso aconteceu, por exemplo, na Primavera Árabe. Mas toda invasão militar é precedida por agentes, por operadores no território inimigo. Eu gosto de usar o vocabulário militar porque, sim, nós estamos numa guerra, uma guerra espiritual, uma guerra do bem contra o mal, uma guerra da liberdade contra a tirania. E a tirania faz isso. Só que nem todo operador especial é um agente da CIA ou algo assim. Muitas vezes, essas guerras são precedidas por ONGs, organizações não governamentais, NGOs, em inglês. E no caso da Primavera Árabe, os americanos mandaram várias ONGs ali fazer denúncias de violações dos direitos humanos para justificar psicossocialmente a intervenção da OTAN. E depois derrubaram regimes que realmente não tinham nada de santos, mas colocaram coisas bem piores no lugar. Agora vejam o caso do território brasileiro. Como o professor Olavo de Carvalho nos lembra, 1/3 do território brasileiro está na mão de ONGs estrangeiras. Ou seja, o nosso país já está sendo invadido há muito tempo. O nosso território está na mão de ONGs estrangeiras. Isso é grave porque isso precede algo pior. Algo pior que já foi falado por esses mesmos agentes, por esse mesmo sistema internacionalista, por essa comunidade internacional globalista, que não respeita a soberania nacional e que, em última instância, quer um Estado mundial. Eles vêm com a desculpa da internacionalização da Amazônia. Isso não é um discurso novo. Isso é um discurso feito desde o final da Segunda Guerra Mundial, desde o final da década de 40. Arthur Bernardes, que foi presidente do Brasil, em 1950, ele denunciou o que estava acontecendo. Ele falou no Instituto Internacional da Ileia Amazônica, que promoveu um encontro através da Unesco, chamado Convenção de Iquitos. E os organismos internacionais, a ONU e toda essa corja, se reuniram para promover a internacionalização da Amazônia. Mas calma, esse pessoal pensa muito a longo prazo. Eles não querem resolver isso em 4 anos, como muitos políticos imediatistas. O mal planeja. E eles vêm planejando a tomada da Amazônia há muito tempo. E uma das formas de fazer isso é encontrar essas desculpas ambientalistas. Estas mesmas desculpas ambientalistas também têm parte nessa estratégia, impedindo que a nação brasileira aproveite os recursos minerais estratégicos no subsolo amazônico, algo que poderia nos fortalecer diante dos globalistas mal intencionados. Eles querem impedir a integração econômica das populações que lá vivem. Porque, como o Adrilles disse, o índio ele quer participar da economia, ele quer prosperidade, ele quer se integrar a toda essa identidade nacional. Mas o que essas ONGs planejam é alienar os povos indígenas e os povos da Amazônia da verdadeira identidade brasileira e da economia de mercado, tornando esses índios dependentes, tornando esses índios vulneráveis. Estas ONGs são as maiores inimigas dos índios. E eles acusam, por exemplo, o Bolsonaro daquilo que eles mesmos fazem. Os índios apoiaram o Bolsonaro e a mídia encobriu. E a mídia não divulgou todo o apoio que o Bolsonaro teve dos índios. Ou seja, há uma guerra de informação envolvida também. Mas como o ex-presidente Arthur Bernardes previu lá em 1950, o objetivo dessas ONGs internacionalistas é lotear a Amazônia em zonas coloniais, disse Arthur Bernardes. É fazer com que vigorem leis ali que não são leis brasileiras, mas leis internacionais, que só vão criar mais dependência, mais pobreza, mais demagogia, mais desculpas
para acumular cada vez mais poder. Essas ONGs são inimigas da pátria e devem ser expulsas do nosso território. Se preciso for, com uso da força.